E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Imagine por um instante que o XRP está prestes a cruzar uma fronteira que nenhuma empresa blockchain conseguiu ultrapassar dentro dos Estados Unidos. Entrar oficialmente na engrenagem central do sistema financeiro americano. Parece improvável? Então prepara! Enquanto o mercado segue preso em discussões rasas sobre preço, os principais reguladores do país estão redesenhando normas de forma discreta, exatamente no momento em que o XRP tenta obter uma licença bancária nacional. E vários analistas estão apontando que essa combinação entre mudança regulatória e avanço institucional pode ser o estopim para um movimento capaz de multiplicar o XRP em mais de 2.300%. A verdadeira dúvida é: estamos apenas diante de mais um processo técnico ou às portas de uma reavaliação histórica? E antes de seguir, já faz o seguinte: se você quer continuar recebendo informação estratégica, sem filtro e antes do varejo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque esse tipo de conteúdo não fica circulando por muito tempo. Agora presta atenção nisso, porque essa primeira matéria é justamente o tipo de atualização discreta que quase ninguém percebe, mas que muda completamente o rumo das coisas para quem acompanha o setor regulatório de perto. O escritório do controlador da moeda, a instituição que define exatamente o que um banco americano pode ou não fazer nos Estados Unidos, acaba de mudar as regras. E não é uma mudança pequena, é mudança estrutural. É como quando lá atrás os bancos digitais receberam permissão de atuar como financeiras. Parecia detalhe e virou evolução. E o mais surreal, essa mudança ela acontece exatamente no momento em que o XRP está no processo de pedido de licença bancária nacional, ou seja, o órgão regulador ajusta a regra e a Ripple ajusta a posição. Nós vemos aqui na matéria que notícias sobre o XRP. Novas regras impulsionam a Ripple rumo ao reconhecimento oficial como banco nos Estados Unidos. Nós vemos aqui que o escritório do controlador da moeda dos Estados Unidos, OCC, emitiu novas diretrizes que podem remodelar a forma como as finanças tradicionais interagem com os ativos digitais. O órgão regulador afirmou que os bancos agora podem atuar como intermediários em transações com criptomoedas por meio de atividades de principal sem risco. Isso significa que um banco pode comprar temporariamente um criptoativo e vendê-lo a um cliente sem assumir o risco do mercado. O momento é importante. No início dessa semana, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, CFTC, também lançou um programa piloto que permite que bitcoins, stablecoins e outros ativos digitais sejam usados como garantia em mercados de derivativos. Juntas, essas medidas podem significar uma postura mais aberta de Washington em relação à atividade cripto regulamentada, né? E aqui nós vemos, né, porque isso importa para a ambição bancária da Ripple. Nós vemos que a Ripple pode ser uma das maiores beneficiárias nessa mudança. Em julho, o CEO Brad Garlinghouse confirmou que a Ripple solicitou uma licença bancária nacional ao OCC. Se aprovada, a Ripple ficaria sujeita à supervisão estadual do NYDFC e da supervisão federal do OCC. Isso tornaria a Ripple uma das primeiras empresas no setor de stablecoins a operar com todas as permissões bancárias dos Estados Unidos. Mais abaixo aqui nós vemos o que uma licença bancária poderia desbloquear. Nós vemos que se a Ripple obtiver uma licença bancária nacional, poderá custodiar ativos digitais, oferecer serviços de empréstimos e ter acesso direto ao sistema do Fed. Isso inclui FedNow, a rede de pagamentos instantâneas dos Estados Unidos. Isso poderia aumentar o número de casos de uso de pagamentos e liquidações vinculados ao XRP, especialmente em fluxos internacionais. Essa matéria, ela deixa claro que o ambiente nos Estados Unidos mudou. O OCC abre a porta, a CFTC valida ativos digitais como garantia e o XRP está estrategicamente na entrada dessa porta. Isso não é coincidência, é coordenação. Quando regulações mudam ao mesmo tempo em que empresas certas se movem, o mercado recalibra
tudo. Agora vamos para a matéria que amarra tudo isso e presta atenção, porque aqui o impacto é direto no preço do XRP. E se você está aqui até agora é porque enxerga além do óbvio. Então fortalece o canal, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque essa análise não chega no varejo, chega primeiro em você. Enquanto a primeira matéria mostrou a mudança regulatória, a segunda mostra exatamente o que acontece com o XRP se essa mudança se confirmar. E o mais louco, o especialista, ele não diz que o XRP sobe para 5, não diz que sobe para 10, ele diz que se as condições certas for ativada, o movimento direto é para $50, não é alta gradual, não é escada, é elevador. Nós vemos aqui nessa matéria que o especialista destaca a condição que desencadeará uma alta de 2.300% no XRP, chegando a $50. Nós vemos aqui que o preço do XRP está atualmente mais de 45% abaixo da sua máxima histórica e continua a cair em meio à incerteza generalizada do mercado. Apesar da lenta valorização e do fraco ímpeto, o analista de criptomoedas projetou que o XRP pode disparar para $50 em breve, justificando sua ambiciosa previsão. Ele afirmou categoricamente que a criptomoeda não terá uma ascensão gradual para 5 ou 10 primeiro, mas sim um salto direto para $50. Nós vemos aqui que o XRP deve atingir $50 com uma licença bancária da Ripple. O analista de criptomoedas Pups delineou um cenário convincente que poderia transformar drasticamente as perspectivas de mercado do XRP. O especialista afirmou que um único evento regulatório poderia catapultar o preço do XRP para $50, representando um aumento de mais de 2.300% em relação aos níveis atuais, em torno de $2. Em sua postagem no Fórum X, ele explicou os motivos de sua previsão ousada e o gatilho por trás dessa alta parabólica. Nós vemos aqui que Pups acredita que o XRP pode disparar para 50 assim que a Ripple obtiver uma licença bancária fiduciária nacional do Escritório de Controlador da Moeda dos Estados Unidos, OCC. Segundo ele, a aprovação dessa licença bancária daria à Ripple os mesmos poderes dos principais bancos americanos, além de acesso direto ao Federal Reserve, o Fed. Nós vemos aqui que o analista observou que, por meio da licença, a Ripple poderia obter a autoridade para custodiar criptomoedas e ativos tokenizados, emitir stablecoins e liquidar títulos sob total supervisão regulatória. Ele descreveu a possível aprovação da licença bancária como um passo fundamental que poderia estabelecer a Ripple como uma força líder nas finanças tokenizadas dos Estados Unidos. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos que, de acordo com as previsões do analista, o resultado dessa mudança poderia ser um aumento massivo e sustentado na liquidez e na demanda institucional por XRP, criando as condições ideais para uma valorização sem precedentes. Nós vemos aqui que ele explica que, com quase 6,6 trilhões circulando diariamente pelos bancos em liquidações globais, mesmo uma pequena fração desse valor proveniente da oferta limitada do XRP poderia impulsionar seu preço para perto de $50. E mais abaixo nós vemos que ele declarou com ousadia que o dia em que o OCC aprovar a licença bancária da Ripple marcará um ponto de virada para o XRP, transformando-o de uma criptomoeda nos trilhos das finanças americanas. Nesse momento, o analista argumenta que uma meta de preço de $50 estaria significativamente subvalorizada. Esse analista, ele deixa claro que não está falando de gráfico, ele está falando de estrutura. Se a Ripple conseguir um status bancário, o XRP deixa de ser um ativo especulativo e se torna liquidez institucional. E quando um ativo muda de função, ele muda o preço. A descoberta não está no preço, está na percepção. A maior parte das pessoas olha para o gráfico tentando prever o futuro, quando o futuro está sendo decidido nas mesas dos reguladores. A descoberta aqui é simples e poderosa. O XRP nunca foi um token, ele sempre foi o quê? Uma ponte, um componente invisível que faz valores fluírem
entre sistemas que nunca falariam a mesma língua. E pela primeira vez, os Estados Unidos estão ajustando suas regras para permitir exatamente esse tipo de fluxo. A descoberta é essa: o mercado está olhando para candles, mas a história real está sendo escrita em documentos oficiais. Transformação acontece quando o impossível deixa de ser absurdo e vira inevitável. É isso que estamos vendo agora. O sistema financeiro americano é o mais fechado, o mais rígido e o mais lento para aceitar mudanças. Se ele começar a permitir que bancos intermediem cripto e a Ripple está buscando licença bancária ao mesmo tempo, isso não é coincidência. Isso é o sistema abrindo espaço. É como quando a Netflix começou a ser licenciada em televisores. Primeiro parecia irrelevante, depois destruiu a TV a cabo. O XRP, ele está nesse ponto. A transformação começou e ninguém está vendo porque o mundo está obcecado com o preço atual do XRP. Mas quando a transformação se completa, o preço ele não acompanha, o preço dispara. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, fica ainda mais claro porque esse momento exige maturidade, não desespero. O preço trabalha agora na faixa dos $2, né? $2,01 neste momento, levemente abaixo das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos, que hoje funcionam como barreiras imediatas entre 2,5 e 2,11, enquanto estiverem abaixo delas, a tendência segue pressionada para baixo, mas aqui está o ponto que o varejo ignora. O suporte de 1,94, $2, segurou o preço mais uma vez, mostrando rejeição forte nas mínimas, exatamente o tipo de comportamento que aparece perto de zonas de acumulação. O RSI entre 41 e 43 mostra fraqueza, mas uma fraqueza que está diminuindo. É o início de um enfraquecimento de força vendedora. E no preço, o desenho é claro: resistência imediata $2,05, depois $2,11, $2,14. Rompendo isso, o alvo natural vira $2,21, $2,35 e $2,52. Ou seja, a tendência maior ainda é de queda, mas o mercado está começando a mostrar sinais de exaustão vendedora, exatamente como gráficos antes de rompimentos importantes. Agora, olhando para o gráfico atual do XRP, o XRP está sendo negociado neste momento a $2,07, mostrando fraqueza de curto prazo, mas segurando acima de um suporte chave relevante. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos estão viradas para baixo, com a média de 9 ainda abaixo da média de 20 períodos. Sinaliza pressão vendedora, mas com possibilidade de cruzamento caso o preço recupere acima da linha de tendência. Os suportes, o primeiro suporte imediato está em $2,05 e 1,94, que é um suporte crítico do canal. Bom, essa leitura confirma algo importante: o gráfico está atrasado, a regulação está acelerada, e quando esses dois se encontrarem, o movimento tende a ser violento. O mercado, ele continua distraído, o varejo continua cego, mas a mudança real, ela está acontecendo onde quase ninguém olha: no regulador, no licenciamento, na infraestrutura, no acesso institucional. Quando a empresa blockchain tenta virar banco e o regulador muda as regras na mesma direção, e especialistas apontam que isso pode destravar um salto de 2.300%, você não está diante de coincidência, está diante de um novo ciclo. E só existem dois tipos de investidores: os que percebem antes e os que lamentam depois. Então faz sua parte, se inscreve agora no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque quando esse movimento começar de verdade, quem estiver um passo à frente não só entende antes, mas lucra antes. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.